Vamos, mais uma vez, fazer uma inferência, uma análise no texto que eu redigi com muito cuidado, com análise de semântica, utilizando, evidentemente, uma sintaxe gramatical para reconhecer com mais facilidade aquilo que é expresso na palavra de Deus. E neste texto, ao qual já está redigido, estou apenas fazendo uma recomposição. Nele nós vamos falar daquele que é o Cristo, o que é o Cristo, qual a sua essência, o que ele veio fazer ao mundo. São dados que dificilmente a gente ouve através das palestras evangélicas ou de qualquer palestra com referência à palavra de Deus. Então preste atenção, porque eu realmente fiquei um tanto impactado à medida que eu fui compreendendo esses detalhes tão importantes a respeito da bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que indubitavelmente veio a este mundo com o propósito de trazer para a humanidade a vida eterna. Então vamos lá. É um trabalho de cosmovisão que agora se assenta nesta questão, que eu julgo uma questão de extraordinária relevância. De início, nossa pretensão é razoalizar inteligentemente em todas as áreas necessárias para nosso saber. Precisamos adquirir o máximo de conhecimento possível das brilhantes mentes que passaram por este mundo, fazer inferências em suas ideias e, através de sintetizações, repugnar as ideias contraditórias de aspectos negativos e assenhorarmos das premissas corretas. Como o tema é de característica de cosmovisão, fujamos do roteiro inicial, para que primeiramente possamos tomar conhecimento do ponto máximo da inteligência, onde está postulada a maior fonte de saber estável aqui nesse mundo. É claro, não pertencente ao racionalismo humano, mas algo de características verdadeiramente divinas. É a partir deste ponto que nós poderemos alcançar o denominador comum. Teremos a condição de embrenharmos pelas veredas, que acabará por nos colocar em um final, no qual poderemos ser justificados por juízos de equidade. Porque é este verdadeiramente o propósito do Cristo ao descer aqui embaixo. Vamos fazer apenas uma recomposição do que está escrito no Evangelho de João. Antes, deixo-vos uma advertência. Nada direi de ideias formadas pela minha concepção mental. Será apenas uma recomposição do exato sentido do que está escrito na própria palavra. Usarei nada mais, nada menos do que uma simples análise de semântica. Estes esclarecimentos mostrarão realidades inaceitáveis por muitos seguidores de ensinamentos heréticos, evidentemente, e dogmáticos. À medida que nós buscamos o conhecimento do Cristo, vamos ficando cada vez mais impactados com sua verdadeira identidade e posição no comando do universo. Será uma rápida lucubração nesses fantásticos termos, que tem por finalidade deixar exposto com esta lógica argumentativa o mais bem esclarecido possível para o vosso entendimento. O título do Evangelho de João é uma sentença, uma oração simples, que diz: a encarnação do Verbo. Vamos para o análise. Prestem atenção, porque é importante que vocês compreendam o significado que está contido na mensagem, para que possam entender verdadeiramente quem é o Cristo e, portanto, discernir de acordo com o vosso próprio pensamento, do que o vosso próprio modo de entender, se Cristo é realmente uma verdade
da maneira como está escrito na palavra. Então vamos lá. Esta oração que eu já acabei de ditar, a encarnação do Verbo, ela expressa uma ação de encarnar. O significado é que o Verbo vai encarnar-se. Encarnar é entrar na carne. Se o Verbo vai entrar na carne, é óbvio que ele está fora dela. Aqui estamos falando do Cristo. O Cristo é que é o Verbo, que está contido no sentido da oração, que é o título do livro, a encarnação do Verbo. O Verbo é o Cristo. Então, preste atenção. Fora da carne, o Verbo é Deus. E, em consequência, Cristo é Deus. Por esse sentido, percebemos logicamente que ele sempre será o que ele é, ou seja, Cristo foi, e sempre será Deus. É isso que nós iremos captando à medida que nós formos discernindo esses detalhes. Prossigamos. Antes de entrar na carne, ele ainda estava em seu estado primitivo, o estado transcendente, que não tem nada a ver com esse mundo. Raciocinemos. Para que ele encarne, é necessária a sua existência. O verbo encarnar, da primeira conjugação, gramaticalmente falando, confirma uma ação qualquer de encarnar. Neste caso, a ação mostra inconfundivelmente o ato de uma encarnação. Ação esta do verbo que vai entrar na carne. É óbvia a necessidade de sua existência. Como poderia o verbo entrar na carne? Como poderia ele entrar na carne sem ter existência? Tal afirmativa seria absurda. Para fazer esta entrada, indubitavelmente, a necessidade de sua existência primeiramente, sem a qual o ato se torna impossível. A expressão aponta a sua existência sempre fora da carne, mas ele entrou na carne com a geração desta. É evidente, para que ele pudesse entrar na carne é necessário que ela teria que ser gerada, e com a sua devida pretensão e propósito, segundo sua própria vontade, como expressão de amor jamais vista noutros episódios. Vocês estão entendendo? Vejamos em Zacarias, capítulo 12, verso 1. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e que formou o espírito que o homem tem dentro de si. Aqui está dizendo que, segundo a palavra de Deus, no livro de Zacarias, capítulo 12, verso 1, o Senhor está nos informando que quando o nosso corpo está sendo gerado no ventre de nossa mãe, o espírito também está sendo gerado junto. O nosso espírito não existia antes. Por isso não há reencarnação, nem encarnação. Pela palavra, nós somos gerados junto com o corpo. Eu creio que vocês entenderam, né? Por esta palavra, o espírito do homem é gerado junto com o corpo, muito claro. Mas neste tema tratamos do verbo da vida. No momento nós estamos tratando do verbo da vida, o verbo que gera, não o que é gerado. Essas expressões nos fazem entender com clareza a sempiternidade do verbo que cria, retirando do nada e trazendo à existência algo segundo as suas pretensões. Somente Deus tem esta capacidade, evidentemente, para quem crê. Sendo ele primeiramente sempre eterno, significa que ele é sem começo e sem fim. Portanto, há bastante clareza nessas conclusões. Sua característica de imortalidade é uma evidência. É impossível ele sofrer os efeitos da morte sem ter sobre ela um controle absoluto. Segundo as narrativas, a morte entrou no mundo por intermédio de Adão, o primeiro homem, por ter cedido às persuasões do adversário. Para mim, não é o caso de pressuposição, mas das recomposições do conteúdo das narrativas da palavra.
Notamos que em relação ao verbo da vida, sendo já nítida a sua existência, pelo sentido de suas expressões, pelo fato de sua sempiternidade e como o gerador da vida, Adão, o corpo, foi gerado pelo verbo e recebeu da vida que estava no verbo. Fica então comprovado que o verbo tem características de imortalidade. É, portanto, vida pura. É impossível a morte manter domínio sobre ele. A morte neste âmbito foi gerada pelo ato de Adão, pelo fato da desobediência, após ela ter sido gerada pelo esforço do diabo contra Adão, seu que de uma forma indireta foi seu coadjuvante, tornou-se aquele então o pai da morte. O demônio tornou-se o pai da morte, por a ter colocado no mundo através de Adão. E assim, com a eficácia de Satanás, o pai da morte, ela entrou no mundo para atormentar a nós, seres humanos. Mas, preste atenção agora, mas por Cristo, o pai da vida, esta volta a estar nas possibilidades dos homens, para nossas pretensas recuperações. É claro que todo ser humano deve pretender se recuperar de todos os seus malogros, para poder alcançar o direito da vida eterna, que é nos oferecida por Cristo. Aprendemos então que o Cristo é o verbo, e o verbo traz o mesmo significado. Nele está a vida. Mas que espécie de vida? Já não é a vida transitória, efêmera, passageira que está no nosso corpo. Nele está a vida pura, a vida máxima. Veio com a pretensão de retornar o ser humano à vida primordial, onde Deus o colocou. Ali, quem quiser entender, procure no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, que vai entender com muita clareza. É ali que é a vida primordial. O primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva, né? Então, veio ao mundo tomando a forma de homem. O Cristo veio ao mundo, ele tomou a forma de homem, mas como o pai da vida, o pai das luzes. Veio como homem, para que como a forma de homem pudesse destruir a morte gerada pelo diabo, o pai da morte. É isto. No princípio existia o verbo. Agora é um versículo também do livro de João, né? Para que possamos compreender ainda com mais facilidade. No princípio existia o verbo, quer dizer, antes que existisse qualquer coisa no sentido de matéria, de energia, Cristo já existia. Não havia nada, era um espaço sem fim, né? Então, no princípio existia o verbo, e o verbo estava com Deus. Deu para entender? O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja como é muito claro. E muitos ainda distorcem a palavra de Deus, criando heresias e obstáculos para a compreensão dos seres humanos. Ele estava no princípio com Deus. Vocês puderam perceber como isso é maravilhoso? Eu creio que isto verdadeiramente é fantástico. Então vamos terminar por aqui, e o próximo texto vai trazer o título de Cristo, o ser que gera. Cristo é uma demonstração clara, no próximo contexto, que tudo que existe veio a existir por intermédio do Cristo. Inclusive, lá no começo do Evangelho de João, um versículo depois que esse que eu citei agora no fim, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito obrigado por todos que dispensaram suas atenções para ouvir esta mensagem neste momento. E que a paz desse Cristo esteja com todos vocês.